Então, irmãos, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 João, para nós darmos continuidade às nossas exposições nessa carta. 1 João, capítulo 3. Nós leremos dos versos 4 até o verso 10. 1 João 3, de 4 a 10. Vou ler, peço que os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente divina. É a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Até aqui a palavra do Senhor. Semana passada, nós vimos aqui sobre a nossa filiação divina. Nós vimos que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e, de fato, nós somos filhos de Deus. E é interessante que nós lemos como o apóstolo João está lidando com essa questão aqui, num contexto que é sempre bom a gente relembrar, que ele estava confrontando um grupo de hereges e dissidentes que vinham ensinando falsas doutrinas no meio daquela congregação, a ponto de deixar os irmãos daquela congregação confusos sobre se eles mesmos tinham a vida eterna. Tanto que mais para frente ele vai dizer que o propósito pelo qual ele escreveu essa carta foi para que eles tenham convicção de que eles têm a vida eterna. E o problema que surge João fala, nós somos filhos de Deus. O amor do Pai se manifestou e nós somos filhos de Deus. Mas, no meio de uma congregação em que algumas pessoas estão no meio, algumas pessoas pregam, algumas pessoas ensinam, existiam os hereges. E fica a pergunta, como nós podemos identificar esses falsos filhos de Deus? Como nós podemos identificar esses hereges e dissidentes que vinham fazendo tão mal à igreja? Nem sempre é fácil por causa de algumas questões. Os hereges atuavam em 3 formas que são os principais argumentos de João nessa carta. Eles atacavam a verdade sobre quem é Cristo e sobre a sua obra. Eles atacavam a vida de santidade e eles faltavam em amor. E é a partir disso que João vai argumentando em toda a sua carta. Mas um ponto que é decisivo para isso é justamente nós conhecermos bem a verdade, nós conhecemos bem quem é Jesus, nós estarmos firmados nisso, para que nós não sejamos enganados. E João vai argumentar em cima disso mais uma vez. Mas pensando ainda no assunto, para exemplificar, no livro A Última Batalha das Crônicas de Nárnia, é a 7ª crônica, acontece uma coisa interessante. Para situar um pouco, o mundo de Nárnia é um mundo que, de alguma forma, o nosso mundo aqui é conectado a esse mundo de Nárnia. E crianças, volta e meia, são levadas até o mundo de Nárnia, e lá elas vivem algumas aventuras, na qual eles constantemente encontram o grande leão chamado Aslan, que é o soberano, o redentor e o Senhor, criador daquele mundo. E o que acontece é que cada vez que as crianças voltam para aquele mundo, às vezes se passaram centenas, milhares de anos. E quando elas voltam nessa última crônica,
elas encontram uma situação que é curiosa. Por quê? Essas crianças elas estiveram em Nárnia antes. Elas conheceram Aslan. Elas sabiam quem era Aslan e tudo o que ele havia feito, como ele falava, como ele agia, e elas tinham muita convicção disso. Mas quando elas chegam nesse momento em Nárnia, está acontecendo uma confusão na região. E o que acontece? Existe um macaco na região, em Nárnia existem animais falantes, e esse macaco chamado Manhoso, ele se colocou como intermediário de Aslan. E ele fala em nome de Aslan, e os animais, os habitantes de Nárnia, os outros narnianos, eles acreditam no que ele está falando. E o que acontece? Aslan não aparece. E isso era estranho, porque Aslan sempre falou diretamente com o seu povo. Mas agora o macaco manhoso se coloca como intermediário. E todo dia à noite, quando já está naquela penumbra, o macaco mora numa cabana, de repente Aslan aparece. E os animais ficam admirados, mas então Aslan não fala nada, volta para dentro, e o macaco dá o recado de Aslan para os narnianos. E as crianças falam, esse não pode ser Aslan, nós sabemos quem é Aslan. Mas o que acontece é que no mundo de Nárnia já havia centenas de anos que Aslan não aparecia. E por conta disso as pessoas começaram a se esquecer de quem ele era, de como ele agia. E simplesmente acreditavam na palavra do macaco, porque o macaco apresentava um leão na frente deles, dizia que era Aslan e dizia que era um intermediário de Aslan. Mas em tudo isso, ele lucrava com toda essa situação. E aí, as crianças e o próprio rei de Nárnia dizem que aquele não é Aslan, mas os narnianos não acreditam, porque eles pensam, por que um narniano mentiria para nós? Por que alguém do nosso povo tentaria nos enganar? Vocês estão enganados, vocês não estão reconhecendo ele. Ele está aqui. Mas será que estava realmente? E é um pouco dessa situação que nós podemos viver. Por que alguém que está no nosso meio, por que alguém que anda conosco, come conosco, às vezes viaja conosco, tira férias conosco, pode ser capaz de ocupar esse lugar aqui e pregar a palavra, por que ele tentaria nos enganar? Por que ele seria um herege? E é esse ponto que João está trabalhando com os leitores da sua carta. Porque eles estavam confusos. Afinal, eles são filhos de Deus? Esses hereges? Ou esses ditos hereges ou não são? Eles são nossos irmãos ou eles não são? O que estava acontecendo? E eles partiam de toda essa confusão. E João vai trabalhar aqui 2 argumentos principais que têm a ver com justamente o ponto sensível desses homens, que era o pecado. E ele vai trabalhar aqui apresentando 2 questões, 2 argumentos, e confrontando esses argumentos a partir da obra de Cristo. Então, que nem eu falei, ele vai reforçar a verdade sobre Cristo, ele vai reforçar a realidade do pecado e vai mostrar como os hereges falhavam nisso tudo. E por isso nós temos um filtro para poder identificar quem são os verdadeiros filhos de Deus e quem não é filho de Deus. E isso não vale apenas... Eu peço que os irmãos prestem atenção, não apenas para olharmos para os outros, mas para nós mesmos. Será que nós, de fato, somos filhos de Deus? Porque a nossa conduta precisa condizer com a de um filho de Deus. Então, nós olhamos para nós e nós olhamos ao nosso redor, tudo a partir das Escrituras. E o que o texto vai nos dizer, João começa falando, todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aqui é interessante que João traz um estilo direto. Mais uma vez, João é sempre muito direto e ele fala, o pecado é a transgressão da lei. Muitas vezes a gente discute, até hoje em dia, né, sobre o que é pecado, uma definição de pecado. Nós temos elucubrações diversas. A partir das Escrituras mesmo, Paulo trabalha muito a ideia de pecado, mas João é direto. Ele fala, o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ele faz uma associação direta aqui. E o que é interessante é que João ele nem especifica que lei é essa. A gente poderia pensar, é a lei dos homens, é a lei de César? De que lei que ele está falando? Mas isso é uma coisa para a gente apenas. Porque João, como um judeu nato, como um judeu nascido e criado na Galileia, um judeu sinagogal, como nós dizemos, que passou a sua vida inteira na sinagoga, para ele é automático pensar, lei é a lei de Deus. Então, ele traz justamente essa concepção da lei
essa concepção hebraica sobre o pecado para os seus leitores. E não é tão comum nos escritos de João, como são nos de Paulo, essas discussões sobre a lei. Paulo fala muito da lei, discute muito a lei, fala sobre o fim da lei, sobre o propósito da lei, várias coisas assim, o que não é o foco de João. Nós não precisamos gastar tempo aqui nas diversas discussões que nem Paulo teve, porque o foco de João é outro. João não está querendo discutir sobre a lei. João só está trazendo uma definição que é uma definição entranhada nele por causa de toda a sua formação, que é a definição: o pecado é a transgressão da lei. Uma definição simples, uma definição hebraica, uma definição que o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, carrega consigo. E o que ele queria pontuar? O pecado é violar a lei de Deus. O pecado é afrontar a vontade de Deus, porque a lei de Deus era a vontade de Deus manifesta ao seu povo. Então, quando nós vamos contra a vontade de Deus, isso é o pecado. E ele faz essa constatação: o pecado é a transgressão da lei. E que nem eu falei, o objetivo dele não é ficar discutindo sobre a lei ou questões ou pormenores da lei, mas é falar essa definição de pecado. E quando ele avança, ele então segue e fala: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então ele traz uma definição da lei, e então ele começa a falar sobre Jesus. E ele diz que o pecado, sendo algo que atenta contra a vontade de Deus, é algo que veio ser combatido por Jesus. Jesus, ele fala, não tinha pecado, e ele se manifestou para tirar os pecados. Se eles têm alguma dúvida do porquê Jesus veio, mais uma vez João dá uma definição bem direta. Jesus se manifestou, e essa palavra manifestação é a ideia da primeira vinda de Jesus. Ele se manifestou para tirar os pecados. E mais uma vez, era tão entranhado em João, na sua pregação, no seu pensamento, os pecados, que ele fala, para tirar os pecados. E eles pensam, tirar os pecados de quem? E são os nossos pecados. João está trabalhando dos nossos pecados. Ele está trabalhando dos pecados do povo de Deus. E ele traz a ideia de que Jesus se manifestou justamente para isso. O pecado é uma realidade, o pecado é uma afronta à vontade de Deus, e Jesus se manifestou para tirar os pecados, e ele mesmo não tinha pecado. E aqui João está trazendo uma referência do próprio Evangelho de João, que é quando João Batista, lá no capítulo 1, verso 29, vê Jesus chegando e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a mesma fraseologia. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João fala, Jesus se manifestou para tirar os pecados, para tirar os nossos pecados. E o que é interessante é que quando a gente lê o Evangelho, João olha para Jesus com expectativa, João Batista. E ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista tinha a expectativa de que Jesus tinha vindo para resolver o problema do pecado. E agora, quando nós lemos na carta de João, João está lendo não mais como uma expectativa, mas como uma realidade. Jesus veio, Jesus morreu e Jesus resolveu o problema do pecado para nós. Então, João, ele tem as duas perspectivas. Ele viu a expectativa, ele viu o cumprimento e agora ele trabalha a partir disso. Jesus se manifestou para tirar os pecados. E nós sabendo que o pecado é a transgressão da lei, João fala que Jesus não tinha pecado. Então, se Jesus não tinha pecado, um ponto que era muito importante também trabalhar, por quê? Porque João está afirmando aqui várias vezes que Jesus veio em carne. Os seus opositores, uma das mentiras que eles falavam é que Jesus não veio em carne, porque a carne é pecaminosa. Mas João trabalha, Jesus veio em carne, mas ele não tinha pecado, porque ele traz a definição de pecado. O pecado é a transgressão da lei, e Jesus jamais transgrediu a lei. Jesus jamais violou a vontade de Deus. E Jesus deixa muito claro que ele veio fazer o oposto disso. Ele veio cumprir cabalmente a vontade de Deus. Nós lemos isso no Evangelho de João diversas vezes quando Jesus afirma, por exemplo, em João 4,34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus fala que aquilo que o sustentava, a sua própria comida, era fazer a vontade de Deus. Depois, ele fala em João 5,30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou.
Mais uma vez, Jesus afirmando, eu não procuro a minha vontade, eu não estou aqui para fazer o que eu quero, eu estou aqui para cumprir a vontade daquele que me enviou. Depois, João 6,38, Jesus vai dizer, porque eu desci do céu, então Jesus já afirmando a sua origem celestial, e ele fala, não para fazer a minha própria vontade, eu não vim aqui por capricho, eu não vim aqui para, mostrar os meus poderes ou qualquer coisa do tipo, e sim fazer a vontade daquele que me enviou. Então, é marcante no Evangelho de João que Jesus veio cumprir a vontade de Deus. E quando ele chega na sua carta, ele afirma mais uma vez, Jesus não tinha pecado, ele cumpriu exclusivamente a vontade de Deus nesse mundo. E outras passagens também, dos outros evangelhos, também trabalham sobre isso. Nós lemos a famosa passagem da tentação de Jesus no deserto, em que Satanás tenta Jesus de diferentes formas, e em todas Jesus rebate Satanás com a palavra de Deus, porque ele conhecia a palavra de Deus, e ele não violava a lei, ele seguia a palavra de Deus totalmente. E talvez o exemplo mais emblemático de todos, que é no jardim do Getsemane, quando Jesus, sofrendo, chorando, derramando sangue, suor em sangue, de tanta tensão, sabendo aquilo que lhe esperava, sabendo que o abandono de Deus lhe esperava, sabendo que a ira de Deus lhe esperava, que a condenação por causa dos nossos pecados lhe esperava, ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então Jesus é aquele que não tem pecado. Jesus é aquele que cumpriu cabalmente a vontade de Deus. E por causa disso, ele se manifestou. Aquele que não tinha pecado se manifestou no mundo, se encarnou, veio até nós, passou por esse mundo sem pecado e levou sobre si a condenação do nosso pecado. Levou sobre si a ira de Deus. Levou sobre si um juízo que não era seu. Levou sobre si aquilo que era nosso. E ele morreu, e morreu a morte de cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados e ser feitos filhos de Deus. Jesus Cristo traz isso, veio, viveu isso, se manifestou dessa forma, e João está mais uma vez trabalhando isso. Diante disso, ele chega a uma conclusão, e a conclusão é, todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. João, ele elabora o seguinte pensamento para a gente resumir. Ele traz uma constatação. A constatação é, o pecado é a transgressão da lei. Qual é a reação de Deus? Jesus, aquele que não tem pecado, veio tirar o pecado. Qual é a conclusão? Todo aquele que está em Cristo, todo aquele que é filho de Deus, não pode pecar. Por quê? Porque senão você está indo justamente contra aquilo que Jesus veio fazer. Se nós estamos em Cristo, nós temos que ser contra o pecado. Jesus foi contra o pecado. Jesus veio tirar o pecado. Se nós vivemos na prática do pecado, nós estamos indo justamente contra aquilo que Jesus veio fazer. Jesus, é como se João falasse, Jesus teve todo esse trabalho para vocês continuarem pecando, ou para vocês acharem que viver pecando é normal, ou que alguém que vive pecando no meio de vocês é um filho de Deus. João traz essa confrontação, porque ele fala, se nós somos filhos de Deus, se nós permanecemos nele, a constância no pecado não pode fazer parte das nossas vidas. Viver na prática do pecado é algo de quem não conhece a Cristo, é algo de quem não viu a Cristo, como ele diz, porque os hereges falavam que eles conheciam a Deus, os hereges falavam que eles tinham visto a Deus, eles falavam que eles tinham revelações especiais da parte de Deus. E João já vai dando esse filtro. Todo aquele que vive pecando não viu e não conhece a Cristo Jesus. É impossível. Se você conhece a Cristo, se você viu Cristo, se você sabe aquilo que Ele fez, que foi tirar o pecado, você não pode viver pecando. E João, a gente já sabe, a gente já falou aqui, o próprio João já nos alertou de que não é que a gente não tenha mais pecado em nós, mas viver na prática do pecado, como se o pecado fosse a regra das nossas vidas, como era antes da salvação em Cristo, isso não condiz com os filhos de Deus. Isso não condiz com a realidade de que nós fomos feitos filhos de Deus. E
nesse sentido, o apóstolo ele faz mais um apelo, e aqui ele volta mais uma vez amorosamente para a sua igreja, mais uma vez amorosamente para aqueles que lhe ouvem. E ele fala, filhinhos. João tinha esse cuidado paternal. E ele fala, filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. E ninguém, ele está fazendo referência a esses homens maus, a esses enganadores, que eles tentavam de todas as formas enredar e enganar o povo de Deus. Mas ele fala, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aqui João ele traz já uma outra visão, que ele não apenas fala que não é somente nós não pecarmos. Isso, de fato, caracteriza os filhos de Deus. Só que, além de nós não pecarmos, nós nos voltamos para a justiça. Nós nos voltamos para a prática da justiça. E quando nós nos voltamos para a prática da justiça, nós nos tornamos justos como Ele, Jesus, é justo. Isso parece um pouco com o que Paulo falou. Aquele que rouba, não roube mais. Beleza. Antes, trabalhe para ter com que se sustentar e também ajudar a outros. Então, a mudança que Cristo promove é completa. Não é só deixar de praticar o mal, é praticar o bem no lugar do mal. Não é apenas ter uma atitude agora, eu não faço mais mal, está tudo certo, agora eu sou crente. Não. João fala, aquele que pratica a justiça, esse é como Cristo. E ele está trazendo mais uma ideia, a filiação. Se nós somos como Deus, se nós somos filhos de Deus, nós carregamos a identidade de Deus, nós carregamos o nome de cristão, nós precisamos praticar a justiça. E a justiça aqui nós podemos entender justamente como a conformidade com a palavra de Deus. Uma vez que João tem veio trabalhando isso, que o pecado é a transgressão da lei, então a justiça é a conformidade com a lei, ou seja, a conformidade com a vontade de Deus na perspectiva de João. Então ele nos chama a praticarmos a justiça. Uma vida de retidão era aquilo que é esperado daqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que foram feitos filhos de Deus. Um crente deve sempre buscar fazer a vontade de Deus. E aí João vai caminhando para o final dessa sua primeira argumentação, na qual ele fala do pecado, na qual ele fala que Jesus se manifestou para tirar o pecado. Ele trabalhou aqui a natureza do pecado. Se a natureza do pecado é essa, Jesus veio mudar essa realidade. Se ele veio mudar essa realidade, nós precisamos andar conforme aquilo que ele veio fazer. João confronta os dissidentes nesse sentido. Ele confronta porque eles relativizavam o pecado. Eles relativizavam a gravidade do pecado e também distorciam a obra de Cristo. A ideia de propiciação, de expiação, era algo que eles rejeitavam, porque eles rejeitavam que Jesus precisou morrer. Porque eles rejeitavam a própria ideia de que Jesus veio em carne. Mas João vai trabalhando ao longo de toda a carta isso. Jesus veio sim em carne, mas sem pecado, e morreu em nosso lugar. Então, ele deixa muito claro que aqueles que negam essas coisas, que negam a prática da justiça, que negam a realidade e a gravidade do pecado, que negam que Jesus veio tirar os nossos pecados, esses não eram verdadeiros filhos de Deus. Mas João não para por aqui, e ele continua falando nos próximos versículos da sua argumentação para que a gente pudesse identificar os verdadeiros filhos de Deus. E ele fala no verso 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Antes, João trabalhou a natureza do pecado. A natureza do pecado é violar a vontade de Deus. Agora, ele trabalha a origem do pecado. O pecado vem do diabo. E nisso a gente já pode ver mais ou menos como é que ele vai argumentar. Mas ele mostra que o pecado ele é grave, por ser uma violação da vontade de Deus. E ele se torna ainda mais grave, porque ele procede do próprio diabo. Além de ser uma ofensa contra Deus, é algo que tem origem no grande inimigo de Deus, no nosso grande inimigo, naquele que vive pecando desde o princípio. Ou seja, o diabo peca desde que ele é diabo. Não existe algo nele que não seja pecado. E nesse sentido, João mais uma vez deve estar relembrando as palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 8, versos 43 a 45, João, discutindo com seus opositores judeus, ele vai falar: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra.
Jesus estava ensinando, eles estavam rejeitando e falava: vocês são incapazes. E por que vocês são incapazes? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Ao debater com os judeus, Jesus colocou que a atitude deles era uma atitude diabólica. O diabo era o pai deles porque eles agiam como o diabo. Eles não suportavam a verdade. E ele fala, se a gente olha quem é o diabo desde o princípio, que ele fala: diabo, nele não há verdade, ele mente e ele foi homicida desde o princípio. Por quê? Vamos lembrar lá do começo com Adão e Eva. Satanás se apresenta como uma serpente para Adão e Eva e ele começa a mentir e a semear a incredulidade no coração do primeiro homem e da primeira mulher. E quando Adão e Eva caem na mentira, eles pecam. Pecam porque quiseram pecar. Mas eles pecam e Deus já havia falado: vocês morrerão. Satanás mente para que eles morram. Satanás é homicida desde o princípio. Satanás quer a morte da humanidade desde o princípio. Ele quer afrontar a Deus desde o princípio. E, de fato, foi isso que os opositores de Jesus fizeram. Por meio de mentiras, levaram Jesus à morte. Exatamente como o diabo queria, mentindo e matando. E Jesus coloca isso, e eles eram do povo de Israel. Mais uma vez, eles conseguem associar com a realidade de João. Eram líderes no meio do povo de Israel, mas incapazes de suportar a verdade, mais apegados a satisfazer a ânsia homicida e mentirosa de Satanás do que aceitarem a verdade que vem de Deus, que vem de Cristo Jesus. E João, então, trabalha isso com eles e mostra que Jesus, então, se manifestou com um motivo específico. Ele segue aqui, outro motivo, bem direto. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo atenta contra a humanidade, atenta contra Deus desde o princípio. E Jesus, que nem ele veio tirar o pecado, ele também veio destruir as obras do diabo. E a gente lê no próprio Evangelho de João que, da mesma forma que ele se manifestou para tirar o pecado, também se manifestou para destruir as obras de Satanás. Quando Jesus estava para ser crucificado, lá no capítulo 12, quando ele entende que chegou a hora da sua glorificação, que ele associa com a cruz, é interessante porque para o mundo era a hora da humilhação, para Jesus é a hora da glorificação. E ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus fala: agora Satanás vai ser derrotado. Ele veio para isso, ele veio para destruir as obras do diabo, e ele fala que chegou a hora, quando chegou a hora da sua crucificação. A manifestação de Jesus, a sua obra redentora na cruz, destruiu as obras do diabo. Ele fala que ele veio fazer isso, ele fez isso, e não no sentido de aniquilação total, a gente sabe que isso vai ser futuro, mas no sentido de que Satanás foi destronado. Satanás não tem mais o poder que tinha, Satanás não tem mais a força que tinha. Jesus veio fazer isso na cruz. E se a gente nega isso, a gente nega o poder de Cristo, porque ele fala: ele veio para destruir as obras do diabo. Isso está falando da primeira vinda de Jesus, ele veio para isso. E aí vem a sequência, mais uma vez, o raciocínio dele. Então, se Jesus veio para isso, todo aquele que pratica, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. A perspectiva dele é: se Jesus veio para destruir as obras de Satanás, e o pecado vem de Satanás, se nós estamos em Cristo, nós nascemos de Deus, se a gente peca, a gente está voltando para Satanás. Se a gente vive na prática do pecado. Então, ele está mais uma vez mostrando isso. Não condiz com os filhos de Deus viver na prática do pecado, porque o pecado procede de Satanás. E Jesus veio destruir justamente isso, as obras de Satanás. Aqueles que nasceram de Deus não podem viver pecando, porque, mais uma vez, é contrário à obra de Jesus. E João vai falar uma coisa muito interessante que ele fala: não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente.
E aí existem algumas discussões sobre o que seria essa divina semente. O que existe em nós que nos permite não viver na prática do pecado. E existem algumas posições, eu peguei as duas, digamos assim, predominantes, porque não é muito claro o que João está querendo dizer. Mas, em uma perspectiva mais ampla, nós lemos na Bíblia algumas passagens que tratam a palavra de Deus como essa semente. Por exemplo, na parábola do semeador, Jesus vai falar expressamente que a parábola do semeador em que o semeador saiu a semear e a semente caiu em diferentes tipos de solo, algumas frutificaram e a maioria não frutificou. Quando ele vai explicar a parábola, ele fala, a semente é a palavra de Deus. Então, existe no Novo Testamento uma visão da semente ser associada com a palavra de Deus. Em 1 Pedro também, 1 Pedro 1, de 23 a 25, Pedro diz, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Parece que Pedro está até explicando a parábola do semeador aqui, porque ele fala da semente, e fala que ela permanece em nós, e fala que ela germina em nós, e é a palavra que permanece em nós. Então, nesse sentido, pegando agora o contexto de 1 João, ele apela desde o começo para que eles permanecessem naquilo que eles ouviram desde o princípio. E aquilo que eles ouviram desde o princípio foi a palavra de Deus, foi o evangelho de Cristo Jesus. Então, ele fala de modo que a palavra de Deus deveria permanecer neles, e era isso que os manteria firmes, e isso, mais uma vez, faria uma referência àquilo que Jesus falou, João capítulo 5, verso 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Mais uma vez, Jesus confrontando. Vocês não têm a palavra permanente em vós, é porque é a mesma fraseologia. Então, por isso que vocês não creem. Então, aqui seria uma referência de João a todo esse contexto de a palavra de Deus permanece em nós, ela é a divina semente que permanece em nós, e por isso nós não vivemos pecando, porque a palavra de Deus permanece em nós, a divina semente de Deus. Essa é uma possibilidade. E a outra opção é pegando o contexto em que João está falando dos nascidos de Deus. Como ele está falando dos nascidos de Deus, não podem pecar, e é nesse contexto que ele fala da divina semente, talvez isso fizesse referência ao nascimento que vem do alto, ao nascimento que é promovido por Deus, que está no próprio contexto da filiação. Voltando mais uma vez no Evangelho de João, João capítulo 1, versos 12 e 13, diz que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Falando desse nascimento que procede de Deus e que nos torna filhos de Deus. E o que torna mais claro, João 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, assim como nós não conseguimos discernir como o vento vai para onde vai, o Espírito de Deus opera o novo nascimento, opera esse nascimento da parte de Deus, que não é da carne nem do sangue, mas do Espírito de Deus em nós, e nos torna, assim, filhos de Deus. Então, a divina semente aqui, para alguns, seria uma referência ao Espírito Santo que o apóstolo João também já trabalhou na carta. Por causa do Espírito Santo que habita em nós, aquele que operou em nós o novo nascimento, aquele que vem da parte de Deus e que habita no nosso coração, por causa dele em nós não vivemos pecando. Então, seriam essas algumas das opções. Mas, independentemente de qual delas a gente adotar, a realidade da divina semente que nós lemos aqui, nos filhos de Deus é a mesma. Sendo o Espírito Santo ou sendo a palavra de Deus, é algo vindo de Deus, é algo que permanece em nós e é algo que permite que os filhos de Deus não vivam pecando. É algo que Deus implantou em nós, é algo que Deus nos deu. E pode ser para um lado ou para o outro, de qualquer forma, o efeito é o mesmo. Nós não vivemos pecando por causa da obra de Deus em nós. O apóstolo, mais uma vez, conclui, falando aqui, ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus.
E, mais uma vez, ele está reforçando. Uma vez que alguém nasceu de Deus, a sua origem agora está em Deus. A sua natureza agora é uma natureza divina. É algo que vem de Deus e, por isso, não pode viver pecando. O pecado é algo que é contra Deus. O pecado é algo que vem do diabo. O pecado não pode ser algo habitual na vida de um filho de Deus. Da mesma forma como no argumento anterior, João segue a sequência. Ele tem uma constatação: o pecado procede do diabo. Deus tem a sua reação. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. A conclusão: todo aquele que está em Cristo não pode viver pecando, porque é, mais uma vez, ir contra a obra de Cristo. Mais uma vez é João falando, Jesus teve todo esse trabalho para destruir as obras do diabo para você voltar e viver na prática daquilo que é diabólico. Então, João está falando, quem procede dessa forma procede do diabo. Quem vive na prática do pecado de modo impenitente procede do diabo. E ele fala, olhem para quem está ao redor de vocês. Esse é o contexto de João. O meu apelo é para que a gente olhe para nós mesmos. Com isso, o apóstolo ressalta para os seus leitores que a habitualidade no pecado demonstra que alguém não é filho de Deus. E para deixar ainda mais claro esse contraste, ele vai mais uma vez falar dos verdadeiros filhos de Deus e daqueles que não são verdadeiros. E aqui ele fala com todas as letras. Os falsos filhos de Deus são filhos do diabo. E ele coloca no verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. O que vai diferenciar os filhos de Deus dos filhos do diabo é a prática da justiça e o amor pelos irmãos. E isso era o grande filtro que o apóstolo João trazia para os seus leitores, para que eles entendessem aquilo que estava acontecendo. Esses homens não praticam a justiça, que é viver conforme a palavra de Deus, e esses homens não amam. Eles não demonstram amor. Devia ser uma coisa muito assintosa, porque João fala tanto que faltava amor, que devia ser muito claro que esses homens não tinham amor pelas pessoas. Deviam ser vaidosos, egoístas, orgulhosos, arrogantes. Dá para imaginar dessa forma, tanto que eles se colocavam de fato num patamar daqueles que receberam a revelação especial de Deus, e o resto é o resto. E João vai falar sobre isso. João vai falar, inclusive, porque esses homens, por meio das suas mentiras, causaram divisões na igreja. De fato, eles não poderiam ter amor pela igreja se eles estavam mentindo e promovendo divisão dentro da igreja. De fato, não havia amor nele. O apóstolo, ele apresenta dessa forma, mais uma vez, o seu filtro, para que seus leitores pudessem discernir os verdadeiros filhos de Deus. E o filtro é a verdade, a justiça e o amor. A verdade sobre Jesus e sua obra. Ele veio ao mundo para tirar os pecados. Ele veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Essa é a verdade sobre Cristo. Ele é o Filho de Deus manifesto. Ele é o Filho de Deus, como ele mesmo diz, Jesus, que veio do céu para cumprir a vontade do Pai. E isso era uma confissão de fé que não podia e não pode ser negada por qualquer pessoa. Se alguém nega que Jesus veio da parte de Deus com esse propósito de tirar o pecado e destruir as obras do diabo, essa pessoa não procede de Deus, não é um verdadeiro filho de Deus. Depois também a justiça. Os filhos de Deus praticam a justiça e vivem em retidão. Que nem eu falei, não apenas se abstêm do pecado, como se voltam para a prática da justiça. E nós, pensando no nosso contexto, tem tantas coisas que a gente pode fazer. O nosso amor pelo próximo, e aí já estou entrando no próximo ponto, né? Mas cuidar uns dos outros, obedecer a palavra de Deus, cultuar a Deus, viver com retidão, isso tem que ser o padrão dos filhos de Deus. O pecado tem que ser um acidente. João já deixou bem claro, não precisa voltar nisso. O pecado ainda está em nós. Nós cometemos pecado, e se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João já deixou isso bem claro, mas ele não minimiza a gravidade do pecado na vida das pessoas. E, por fim, ele aponta o amor. Os filhos de Deus amam sacrificialmente uns aos outros. Os filhos de Deus estão dispostos a sofrer o dano
uns pelos outros. Os filhos de Deus estão dispostos a virar à noite para cuidar de alguém, a deixar muitas vezes seus afazeres, seu descanso ou qualquer coisa para socorrer alguém que precisa. Estão dispostos a todo tipo de coisa para amarmos uns aos outros, para nos dedicarmos uns aos outros. Se a gente prefere, diante do conflito, se dividir, isso já está errado. A nossa postura é de sofrer o dano para preservar a unidade. A nossa postura é de engolir o sapo para que a gente possa preservar a unidade com os irmãos. O nosso amor tem que ser esse amor que se doa e se sacrifica uns pelos outros. Jesus se manifestou, Jesus veio ao mundo e por meio da sua obra nós fomos feitos filhos de Deus. Jesus precisou sofrer muito para que isso acontecesse. Ele precisou sofrer muito para nos livrar do pecado, para nos livrar das obras de Satanás. E sendo nós agora filhos de Deus, nós devemos viver como o Filho de Deus por excelência, Jesus Cristo. É na esteira de Jesus que nós andamos. Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos seguir na cola dele. Nós precisamos andar como Cristo andou. Ele se manifestou para isso. E a partir dele nós podemos verdadeiramente vivermos como filhos de Deus. E pensando em mais algumas aplicações para nós, queria deixar algumas perguntas para a gente estar refletindo. Pense com você, como entender que Jesus veio ao mundo justamente para nos livrar do pecado e do diabo afeta a sua vida? Como entender que Jesus não veio para que a gente tenha o melhor dessa terra, para que nós tenhamos tudo aquilo que a gente um dia sonhou e imaginou? Ele não veio para isso, ele veio para destruir o pecado e destruir o diabo. Como isso afeta a sua vida? O seu relacionamento com Deus, a sua visão de quem é Jesus e de quem é você? É uma coisa para a gente pensar. Você percebe que ser filho de Deus implica em uma postura de antagonismo constante contra o pecado? Nós não podemos ser coniventes com o pecado. Nós temos que ser verdadeiros inimigos do pecado, inimigos do diabo, e não aliados. Como isso afeta a sua vida? Existe algum pecado que tem sido habitual em sua vida? Se existe, arrependa-se e o abandone. Volte para Deus, se volte para a prática da justiça, se volte para a prática do amor. Você não precisa viver no pecado. Se Cristo Jesus te alcançou, se Cristo Jesus te salvou, você agora é filho, filha de Deus. A divina semente está em você e você não precisa viver na prática do pecado. Você pode viver uma vida longe do pecado para a glória de Deus. E em justiça e em amor. E preste atenção nisso, meu irmão, porque muitas vezes a gente deixa o pecado ir se entranhando a nós. E o pecado, ele vai causando divisões em nosso meio. Quando nós não nos envolvemos na justiça e no amor, em seguir a palavra de Deus e amar os irmãos, a gente vai começar a semear discórdia. A gente vai começar a dizer: mas isso aqui está ruim, mas o irmão fulano faz isso, o presbítero tal, o diácono tal, o louvor tal, não sei o que tal. Por quê? Porque a gente não ama. Se a gente ama, a gente quer ver melhora. Se a gente ama, a gente não quer reclamar. O marido que ama a sua esposa, ele não fica reclamando dela, ele ajuda ela a crescer e vice-versa. O pai que ama seu filho, orienta o seu filho para que ele cresça, para que ele mude, para que ele amadureça e viva como Deus. Nós precisamos tomar cuidado, porque isso toma o nosso coração. Às vezes a gente pensa sempre nas grandes coisas, a gente pensa nos grandes pecados, a gente pensa na violência, a gente pensa no adultério, a gente pensa em coisas assim. Mas, que nem João fala, não é só se abster do pecado, é praticar a justiça, é praticar o amor, é praticar o cuidado, é praticar a reconciliação. Se nós temos algum problema com alguém, a gente precisa resolver. A gente precisa expor o que aconteceu para que possa haver perdão, para que possa haver restauração. Porque senão, daqui a pouco, a gente pode se ver num grupo de dissidentes que fala, aquele povo lá não entende nada. Aqui nós entendemos. Aqui nós somos uma elite teológica, espiritual, qualquer coisa do tipo.
E João fala, isso é coisa de filho do diabo. Nós precisamos agir como filhos de Deus, amando, sendo justos, sendo verdadeiros, cuidando uns dos outros e alertando o nosso irmão, se por acaso ele estiver andando nesse caminho perigoso. João mostra que nós temos o perdão. Se você se vê pecando, se você se vê no hábito do pecado, confesse o seu pecado. Isso daqui não é para você pensar, estou perdido, vou embora agora. Não. É para que você se arrependa. É para que você creia. É para que eu creia. É para que eu, olhando para mim mesmo, veja os pecados que eu preciso lutar mais firmemente, os pecados que eu preciso abandonar, os pecados que só estão aqui para me destruir, porque eles vêm do diabo. O diabo quer me enganar e me matar. E os filhos do diabo seguem nesse ritmo. Nós precisamos desse arrependimento e sabermos que existe o perdão e a transformação. A divina semente está em nós. Seja a palavra de Deus, seja o Espírito Santo. Deus nos deu aquilo de que precisamos para que a gente possa viver em justiça e viver em amor. A história que eu mencionei no começo, o macaco manhoso, ele era de fato um enganador. O livro deixa bem claro. Ele se aproveitou de um pobre burro ingênuo, chamado Confuso, inclusive, pegou uma pele de leão e cobria o burro para enganar os narnianos. Ele se dizia um narniano, ele se dizia um seguidor de Aslan, mas ele só queria enganar para lucrar em cima disso. E ele causou danos assustadores na história. Um macaco na história, um narniano, alguém que estava no meio do seu povo, causou um estrago terrível com as suas mentiras, enganando. E ele sofre um terrível fim, sendo devorado pelo mal encarnado de Nárnia, chamado Tash. E depois, Aslan explica, nem todo aquele que diz que invoca o meu nome, o nome de Aslan, era um verdadeiro narniano. Se alguém pratica o mal, ainda que seja em meu nome, Aslan fala, esse não é meu servo. E isso acontece. No nosso meio vão aparecer enganadores. E que nós não sejamos enganadores de nós mesmos. Se nós dizemos que confessamos a Cristo Jesus, mas vivemos na prática do mal, isso está errado. É só da boca para fora. E o apóstolo João nos apresenta aqui essa carta para que nós vivamos integralmente como filhos de Deus. Vede o grande amor que nos tem concedido o Pai. Pelo amor de Deus, nós fomos feitos filhos dele. Pela sua graça, pela sua misericórdia. Como nós cantamos aqui, Deus nos ama. Se estou forte, se estou fraco, Ele não deixa de me amar. Ele não deixa de nos amar. Então isso é para uma autorreflexão. Deus não nos abandona, nós que abandonamos a Deus. Nós que pecamos contra Deus. Mas Ele nos chama, volte. Como filhos pródigos, como podemos estar destruídos, arrebentados. Mas Deus não rejeita aquele que se arrepende. Então, que nós nos voltemos para o Senhor, que nós não nos deixemos também ser enganados por aqueles que se dizem filhos de Deus, mas são filhos do diabo. Mas que nós possamos viver de fato como filhos de Deus, nos apegando a Cristo, sabendo quem é Cristo, sabendo aquilo que Ele veio fazer e aquilo que Ele espera de nós. Que nós possamos ser constantes na justiça e no amor para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós te louvamos pela tua bendita palavra. Te louvamos porque o Senhor é esse Deus amoroso, esse Deus que derramou desse grande amor sobre nós e nos fez teus filhos. Esse Deus que enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo se manifestou e com muito sofrimento Ele tirou o pecado de nós. Com muito sofrimento
Ele destruiu as obras do diabo. Que nós possamos agora permanecermos nele, andarmos como ele, em justiça, em amor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. O Senhor mesmo nos garante que se nós confessarmos, o Senhor nos perdoa. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Mostra em nós aquilo que nós estamos falhando. Mostra em nós, ó Deus, aquilo que nós precisamos mudar. E nos santifica, ó Deus. Obrigado porque nós podemos andar juntos como filhos do Senhor, como irmãos em Cristo, como família do Senhor, como povo de Deus. Que nós possamos, ó Deus, sempre andar nessa unidade de justiça e amor, perdoados pelo Senhor. Nos ajuda, Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Coloque-se de pé, por favor. Você que nos visita hoje, você é muito bem-vindo. Esperamos que você se sinta acolhido em nosso meio, que Deus te abençoe grandemente. E ao final você pode ir ali atrás que tem uma sacolinha que fala mais sobre a nossa igreja, tem boas-vindas e o pessoal da recepção vai poder te orientar mais. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe grandemente e guarde a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém.